Eu não conheço ninguém que não goste de uma água de coco. Quem é que não gosta de tomar água de coco? Ninguém, né? Saborosíssimo, agora no verão, refrescante. Só que a água de coco tem vários benefícios para a nossa saúde. A gente vai saber todos eles agora com a minha convidada, Miriam Nogueira Martinez, que é nutricionista. Seja bem-vinda! Tudo bom? Prazer em conhecê-la. Já batemos muito papo na maquiagem. Então, quando chega o papo aqui, fica mais gostoso ainda, né? Que a gente já tem até uma intimidade a mais. Vamos ao que interessa. A gente já tem aqui, já tá dando água na boca, eu já vou te servir. Tá muito bonito, as meninas capricharam na nossa água de coco, mas eu pedi para elas deixarem um copo para você e um copo para mim, porque não tem nada melhor do que falar sobre água de coco, degustando, bebendo uma água de coco, né? Exatamente. Então me conte, enquanto eu vou tomando um golinho, você pode também tomar um golinho? Vamos lá, então. Tá uma delícia, meninas, docinha, muito né? obrigada. Uma delícia. E aí? Uma delícia. Quais são os benefícios da água de coco para a nossa saúde, para o nosso corpo? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é a função da água de coco enquanto líquido mesmo, né? Então, enquanto repositor da perda de tudo que a gente tem. A gente perde líquido através do suor, a gente perde líquido através das fezes, da urina, e a gente tem que repor tudo isso. Tá. Um corpo desidratado é um corpo cansado, sofre pele, sofre cabelo, toda essa parte da estética também, né? Que a gente estava falando de unhas aí. Então, quando a gente deixa de aumentar a nossa hidratação, como a gente perde muito líquido, normalmente, né, no suor, enfim, como você citou, a gente está deixando de cuidar também da pele, do cabelo, da unha, sem perceber. Exatamente, além de todos os órgãos e sistemas do nosso corpo mesmo. Então, parte renal, parte circulatória, a gente tem que eliminar as toxinas do nosso corpo. Por isso que a gente precisa estar bem hidratado. Entendi. Esse é um dos benefícios da água de coco. E a outra parte é a reposição de eletrólitos que ela faz. Então, ela é rica, ela tem uma composição muito parecida com a do plasma do sangue, com a do soro. Então, ela é rica em sódio, potássio, e a gente acaba fazendo essa reposição também. Entendi. Então, quando a gente sua, a gente acaba perdendo sódio, potássio, alguns eletrólitos que precisam ser repostos, porque eles estão aí em todas as funções do nosso organismo. Olha que bacana. Então, nisso, a água de coco aí não é como a água, né? Nesse ponto, ela é sem igual. A gente tem os isotônicos industrializados, que poderiam fazer a mesma função, mas é melhor algo natural, né? Com certeza. Agora, todo mundo me pergunta, água de coco engorda ou não engorda? Como é que é essa história? Pois é. O quanto a gente pode beber para não ganhar uns quilinhos a mais? A gente fala que até uns 3 copos de água de coco, para quem não tem nenhuma restrição, para pacientes diabéticos e pacientes que são hipertensos por conta de ter o sódio e por ter o carboidrato também, a gente pede para que esses pacientes, para que essas pessoas que têm esses problemas, consumam com um pouco mais de moderação. Agora, para quem não tem nenhum problema, uns 3 copos por dia. Cada 200 ml tem cerca de 45 calorias. É pouco. É bem pouco, meia maçã, uma laranja. Tá. Então, onde que a gente não vai abusar, onde a gente vai colocar num lanche da manhã, é um bom substituto, ela dá saciedade. Agora, o que acontece, por que o pessoal fala que engorda? Porque o pessoal come aquela polpa que tem dentro do coco. Eu ia te perguntar da frutinha. Exatamente. Gente, vamos combinar que aquilo é uma delícia. A frutinha ali, o coco, né? Quando você tira, ou quando ele tá molinho, que você pode raspar com o próprio coco, ou quando ele tá mais durinho, que você come mesmo, mastiga. Coco, exatamente. Engorda. Essa parte já é mais calórica, né? Enquanto 200 ml da água do coco tem cerca de 45 calorias, 100 gramas da polpa tem mais de 700. Como? Mais de 700. Quanto da polpa? Mais de 100 gramas. Mais de 100 gramas. Tá, Bastante, seria um amiga. coco inteiro. Não, mais. Mais de um coco, então uns 2 cocos. Uma porção de 100 gramas dá um prato de sobremesa, de coco, é uma quantidade bastante grande. Então, mas para um coco tem mais ou menos umas 400. a gente vai ter umas 250, 300 calorias. Então, é aí que a gente acaba tendo uma maior quantidade de gordura. É uma gordura saturada, mas não é uma gordura que faz tão mal para o corpo assim. Entendi. Mas é uma quantidade calórica grande. Então, mas engorda. Então, quem está fazendo dieta não pode abusar Toma da água, fruta. não come a carne, o que o pessoal chama de carninha, que é a polpa do coco, né? Entendi. Quanto mais novo o coco, mais molinha ela é, aquela polpa. Por isso que fica bem maciazinha, que a gente pode raspar com o próprio coco, né? Isso, exatamente. E quanto mais velho o coco, mais vai engrossando essa polpa, aí menos água tem o coco. Quanto mais velho, menos água ele tem, porque essa polpa vai engrossando. Então dá uma raiva quando a gente vai na praia e pede um coco, vem, dá 2 sugadinhas, acabou. É verdade, a gente olha ainda, não, isso aqui tá grande, isso aqui, ainda chacoalha, não, isso aqui parece que tá bom. Aí quando vai ver, mas aí a parte do coco tá bem branquinha, bem grossinha, e aí a gente tem vontade de abrir o coco. E aí quanto mais verdinho, então, provavelmente ele vai ter mais água, e quanto um pouco mais amarelado, essa água tende a ser um pouco mais
doce. E aí, com o tempo, o amadurecer desse coco vai se criando um pouco mais essa polpa dentro e vai reduzindo a quantidade de água. E ela vai ficando um pouquinho mais ácida. Então, os cocos mais doces são são os mais novos. Que são mais verdinhos. Então essa é uma dica até pra gente escolher o coco, pedir sempre o coco mais verdinho. E na hora de escolher também tomar cuidado em ver se a casca não tem muitos machucados, muitas manchas, se ela não tá rachada, porque o transporte disso pode ter alguma contaminação, o local de armazenamento. Então se tiver alguma rachadura, a gente pode ter alguma contaminação desse coco. Tomando uma coisa tão bacana, a gente pode ter alguma contaminação, né? Agora, quando a gente vai em algum lugar e pede um coco e a gente não toma o coco na fruta, ele passa por aquela máquina e aí ele vai para a garrafinha. A gente perde esses nutrientes. O que pode acontecer com essa opção, com essa escolha de não tomar na fruta e acabar tomando na garrafinha? Nessa situação de quando a gente pede para abrir e colocar na garrafinha, as perdas são praticamente nada, né? Muito pouco sensível. Porque o que ele tem de eletrólitos, né, não é tão problemático você passar ele de dentro do coco para a garrafinha. O que acontece é que a água de coco é bastante perecível. Você vê que se você deixar um pouquinho, ela já começa a ficar meio rosada, aquele sabor um pouco mais ácido. Então é para consumo imediato. Água de coco natural é para consumo imediato. E água de coco industrializada, 3 dias aberto e conservado em geladeira. Nessa a gente pode ter um pouquinho mais de perda, porque aí o processamento disso, para ser envasado em caixinha, a gente pode perder um pouquinho o sabor fica diferente, né? Mas as outras propriedades, o sódio, o potássio e a propriedade hidratadora dele, mesmo no de caixinha, a gente consegue atingir, mas é melhor do natural sempre. Com certeza. Não tem nada mais gostoso que tomar aquele coco na hora. Agora, eu acho até que vale a dica, eu sempre falo, né, a gente fala aqui no programa de atividade física. Eu gosto muito de ir pro Ibirapuera, fazer um exercício, uma corridinha. Gente, como é gostoso Ibirapuera agora, quem não tem o tempo durante o dia, que pode ir à noite, vai no fim da tarde, depois toma água de coco depois do exercício, tem coisa melhor? Então, nesse caso, a gente consegue repor o que a gente perdeu na atividade física, como você citou, e a gente não vai... porque, como ele é muito doce, tem muito açúcar, o índice glicêmico dele nessa hora não atrapalha? Essa é a minha dúvida. Na verdade, ele tem mais ou menos 11 gramas de carboidrato, né? Para quem praticou uma atividade física, você já queimou muito desse carboidrato. É a primeira fonte de energia para o organismo. E você tem que repor, porque senão você vai se sentir fraco, você pode ter uma queda de glicemia. Então, para quem praticou exercício, excelente. Você tá antes ou depois? Depois mesmo. Depois do exercício. Ou durante o exercício também. Se for uma água de coco industrializada, pode ser durante o exercício. O coco não tem como. Mas depois do exercício, sem problema nenhum. Para quem praticou atividade física, é super indicado. E para quem não praticou, mas está na praia, e às vezes a gente não percebe que soa também, né? No dia a dia, a gente tem perdas insensíveis. Aqui, por exemplo, você não sente que às vezes o ar não dá conta, porque tem muita iluminação, tem muitas luzes, a gente começa a suar. Mas mesmo no dia a dia, a gente tem perdas insensíveis mesmo, né? Que a gente não percebe, então a gente tem que fazer essa hidratação. Que a gente fala 3 litros de líquidos, pelo menos, no dia, e nisso a gente pode incluir água de coco. E como ela tem caloria, não é como a água, inclua no horário de um lanche da tarde, um lanche da noite, ou aquele intervalo entre o café da manhã e o almoço. Eu ia te perguntar isso, melhor horário para consumir? Eu acho que no horário dos lanches ela acaba sendo um coringa. Se você for tomar uma vez no dia, esse horário da manhã, que às vezes a gente está meio corrida no serviço, não dá para parar e comer alguma coisa, uma caixinha rapidinho para a gente tomar, tranquilo. Olha que coisa boa. E, claro, lembrando sempre que essa orientação do profissional é o mais importante. Então, quem estava pensando em trocar a água pela água de coco, não dá para ser feito dessa maneira, porque além de ter as calorias, como você já citou, ela repõe uma série de minerais. Então, se a gente também tomar em excesso, pode ser prejudicial. Exatamente, né? Porque a gente já tem esses itens que já tem na água de coco, a gente tem em outros alimentos também. Então, para quem não praticou uma atividade, não teve perdas, eu tenho uma quantidade dentro dos alimentos que vão saciar aquilo que eu preciso no dia. Então, por isso é com moderação. E aí, água, sim, água à vontade, desde que a pessoa não tenha nenhum problema renal. Então, a gente tem que ter mais atenção com a água de coco. Para quem é diabético, para quem tem problemas renais e pacientes hipertensos, por esses eletrólitos e o carboidrato que a gente tem na água de coco. O restante, tudo com moderação. Em nutrição, a gente fala, nada é proibido, tudo é com moderação. Tudo com moderação. Né? E a frutinha, como você citou, ela é calórica. Então, como de vez em quando, de repente, o final de semana, um pedacinho, não precisa comer o coco inteiro. Né? Abre o coco com várias pessoas e cada um come um pedacinho, aí ninguém vai sobrecarregar aí essa caloria. Moderar, de repente abusar um pouquinho no coco, reduz em alguma outra coisa, é equilíbrio, né? Se você fosse definir a quantidade diária para tomar uma água de coco,
Quanto seria? Um coco por dia? O que a gente fala são 3 copos, mais ou menos. Se a gente for pegar, um coco tem cerca de 300 a 500 ml. Então, vai depender muito dessa questão do coco ser mais novo ou mais velho. Mas 2 a 3 copos por dia podem ser consumidos sem problema algum, para quem não tem nenhum problema. Se a gente deixar o coco muito gelado, a gente perde nutrientes ou só perde o sabor? Porque eu gosto de tomar o coco na temperatura assim ambiente. Eu não gosto muito gelado, não. A gente não sente gosto, né? Não perde não. Não perde nada? Porque ele está muito bem protegido. O que poderia perder, o coco tem bastante vitamina C, que é sensível à luz. Então, se eu deixasse isso exposto à luz, eu poderia perder algum tipo de nutriente, principalmente a vitamina C. Como ele está protegidinho ali dentro do coco, não tem problema. Não tem problema. Não. E é uma fruta democrática. Tudo bem que se a gente for consumir aí em algumas praias agora no verão, o preço sempre sobe um pouquinho, mas depois que o verão passar, ele volta ao preço normal e a gente pode continuar tomando todos os dias, né? E o pessoal agora tem que ganhar nessa época na praia, tá em férias, É verdade, né? É verdade. Então, é justo, né, que tenha um aumento pequenininho, mas nada que vá deixar o nosso bolso menor, que a gente vai diminuir aí e que possa pesar no orçamento para tomar um coco, pelo menos um por dia. É muito saudável, né? A gente tem que pensar, a gente está trocando de repente o valor de uma coisa, ao invés de consumir um refrigerante, uma batata frita, uma coisa natural, né? E nem pensar, verdade. Muito obrigada por todas as dicas, por todas as explicações, adorei, você volta sempre. Leuzinha, vai voltar sempre, adorei, batemos um papo ótimo, sabe tudo. Você gostou, Má? Má tá falando aqui no meu ponto que adorou, que foi muito bom. Eu quero agradecer também ao Hospital São Luís, unidade do Itaim, que você fica lá, né? Exatamente. Muito obrigada por terem liberado aí a presença da Miriam Nogueira Martinez, que voltará tantas outras vezes aqui ao Você Bonita. Obrigada. Um feliz 2012 para você e até a próxima. Até, obrigada. Tchau, obrigada. Olha que bacana, tá vendo? Quando a gente fala de água de coco, muitas vezes a gente fica naquela dúvida mesmo, se engorda. Eu muitas vezes me peguei pensando, será que se eu tomar água de coco agora vai me fazer mal, porque eu acabei de fazer exercício? Será que eu vou ganhar, acabei de gastar e aí já vou ganhar calorias? Não, água de coco faz super bem para a saúde. Gostaram da pauta? Se você tiver alguma dúvida, aproveita para mandar um e-mail para vocebonita@tvgazeta.com.br ou ainda acesse o nosso site www.tvgazeta.com.br/vocebonita. O site da TV Gazeta está todo novinho em folha, vale o seu acesso, e também o site do Você Bonita, com todas as atualizações, informações que a gente tem aqui no programa, todas estão lá após o programa, sempre até umas 2, 3 da tarde, já está tudo atualizado para que você possa conhecer os assuntos que foram destaques aqui no Você Bonita, viu?